Olá, meu nome é Carolyn, eu sou graduanda do curso de Pedagogia e eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de apresentar as principais ideias abordadas no capítulo 4 do livro A Criança e o Número, de Constance Camus. Primeiramente, a autora aborda que a quantificação de objetos está inserida em uma parte inevitável da vida diária. Muitas tarefas, como a divisão de materiais, a distribuição de coisas, são desempenhadas pelas professoras com a ideia de que a criança não é apta para isso, mas com uma boa organização, a professora pode fazer com que as crianças realizem essas tarefas, já que elas estimulam a quantificação de objetos de forma natural e significativa para as crianças. Um exemplo de distribuição de materiais é trazer um número suficiente de folhas para todos à mesa, e quando a criança ainda não pode manejar o número total de crianças presentes na classe, o professor pode dividir a classe em grupos menores, facilitando assim a contagem de cada grupo para que a criança consiga distribuir o material. Nesse momento, o professor deve ajudar, quando for preciso, no pensamento da criança e encorajar a troca de ideias entre os colegas. Já na divisão de objetos, a criança primeiramente toma um subconjunto a partir do conjunto maior e, após, ela deve parcelar o conjunto em diversos subconjuntos equivalentes. Essa tarefa pode ser muito difícil se a criança tiver que dividir entre a turma inteira. Por isso, o ideal é a professora dividir a turma em pequenos grupos ou determinar duplas para a realização da tarefa. E se algum colega contestar que alguém recebeu mais, o ideal é que a professora encoraje a troca de ideias para resolver o problema. Na coleta de coisas, como os bilhetes, a professora pode também dividir a turma em grupos menores e fazer questionamentos como: quantos mais necessitamos? Quantas crianças trouxeram seus bilhetes ontem? Quantas crianças estiveram ausentes ontem? A fim de estimular o pensamento matemático. Na manutenção de quadro de registros, pode ser usado o quadro de frequência para calcular quantos bilhetes de permissão há a mais ou os livros da biblioteca que precisam ser recolhidos para devolver, ajudando assim na quantificação numérica. A arrumação da sala também pode ajudar bastante na quantificação numérica. O professor pode determinar que cada criança guarde 3 coisas. Assim, podem ver quantos objetos precisam juntar ou recolher as peças. Os ajudantes também podem revezar no decorrer da semana. Já a votação na escolha de um jogo ou a próxima atividade a ser realizada promove a autonomia, o poder de decisão e a comparação de quantidades. Os jogos em grupo proporcionam um bom contexto para o pensamento geral e para a comparação de quantidades. Os jogos com alvos que envolvem bolinhas de gude e boliche são muito bons para a contagem de objetos e comparação de quantidades, pois as crianças são motivadas a saber quantas bolinhas foram jogadas para fora do círculo e quantas garrafas caíram. A brincadeira de esconder objetos, a professora pode dividir a turma em subconjuntos, de modo que algumas crianças escondam e outras procuram. Esse jogo promove a divisão de conjuntos, envolvendo a adição e a subtração. As brincadeiras de correr e pegar podem desenvolver a quantificação e ordenação de objetos. Um exemplo de brincadeira é a dança das cadeiras. As crianças podem organizar a brincadeira, apresentando uma situação ideal para que concluam quando atingiram o número de crianças desejado. Já os jogos de adivinhação trabalham e desenvolvem o pensamento matemático. Os jogos de tabuleiro, como País dos Doces, Escorregadores e Escadas, são ótimos para a quantificação e os conjuntos. Os jogos usando baralho, como o jogo da memória, batalha e cincos, são de extrema importância para o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático e numérico e comparação de números. No final, a autora reforça que é possível encorajar a quantificação de objetos de modo muito melhor do que as lições e exercícios que os professores de matemática normalmente usam. Vale ressaltar também que todas essas brincadeiras e atividades devem seguir o interesse das crianças,
e não serem impostas pelos professores. Com isso, me despeço por aqui. Muito obrigada pela atenção.